Você sabe qual é o salmo que as pessoas costumam deixar a Bíblia aberta nele? Qual que é? Você conhece alguém que fez isso, né? Já foi numa casa assim, encontrou a Bíblia aberta e, curiosamente, estava aberta onde? Salmo 91. A gente vai falar sobre o Salmo 91. É provável que o Salmo 91 seja o segundo salmo mais conhecido. Eu acredito, eu não fiz essa pesquisa, mas eu acredito que ele é o segundo. Qual que é o primeiro? Salmo 23. Mas depois do 23, quase certo que é o 91. Só pelo número de Bíblias abertas nele, deve ser ele. Deve ser ele. Então a gente vai falar sobre o Salmo 91. Dá para perceber claramente na leitura que o contexto do Salmo 91 é um contexto de guerra, de batalha, de conflito, de adversidade. Estamos num verdadeiro campo de batalha. Salmo 91. Salmo 91. E o inimigo aqui é descrito da seguinte forma: é como o caçador, veja lá no versículo 3. É descrito também como os ímpios, versículo 8, ou como o maligno, no versículo 10, pedra de tropeço, está lá no versículo 12, e o inimigo também é descrito na figura do leão e na figura da serpente, versículo 13. E o que faz o inimigo? Ele ataca com o quê? Ele ataca com laço e veneno mortal, versículo 3. Ele ataca com flecha que voa de dia, versículo 5. Com peste e praga, versículo 6. E com mal e desgraça, versículo 10. E qual é o intento do inimigo? O intento do inimigo é causar pavor, é derrubar, provocar a queda, é matar e destruir. Agora, esse hábito de usar o Salmo 91 para se proteger do mal e fazer dele um amuleto, você acha que isso agrada a Deus? Você acha que isso é por isso que ele foi escrito? Para espantar os maus espíritos. Por isso deixamos ele aberto ali, que ele sozinho dá conta do recado. Tanta gente supersticiosa, tanta gente cheia de mandinga, tanta coisa, e faz inclusive da Bíblia, um livro para proteger a gente. Olha, não importa quantas Bíblias você tem, e quantas delas você deixar de página aberta, você só vai ter a bênção e a proteção do Salmo 91 se você conhecer e amar o Deus do Salmo 91. Essa é a questão. O seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Ele é que importa, é que faz a diferença. Veja o que diz o Salmo 91: aqueles que habitam, ou aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, é este sim que tem a bênção. E o que significa habitar? Significa morar. Habitar não é passar as férias. Habitar não é fazer de Deus uma casa de veraneio. Habitar não é ir a Deus ocasionalmente, nas circunstâncias adversas da vida. Procurar Deus só quando a coisa está difícil. Habitar significa morar, significa estabelecer-se em Deus, permanecer em Deus. Implica em convívio, intimidade. Portanto, a bênção do Salmo 91 não é para todo mundo, não. Embora esteja à disposição de todos, só será eficiente para aqueles que tiverem comunhão com Deus, para aqueles que tiverem o conhecimento dele e o devido amor para com ele, aqueles que nele
depositarem a sua confiança. Vamos fazer uma análise dos 2 primeiros versículos, e aí a gente vai perceber o seguinte: como é que Deus é chamado logo de cara, né? Veja, tem 4 formas que o salmista usou para se referir, para se reportar a Deus. 4. A primeira delas é Altíssimo, a segunda é Todo-Poderoso. Repare que Altíssimo e Todo-Poderoso têm algo em comum. Tanto Altíssimo como Todo-Poderoso falam da transcendência de Deus, da sua glória, majestade, poder. Ele é todo-poderoso, ele é elevado acima de tudo, de todos, acima de todo o mal, inimigo, adversidade, problema, toda encrenca, toda crise, tudo que você pode imaginar que esteja te ameaçando. Deus está acima de todos os deuses, falsos deuses, demônios, principados, potestades, forças desse universo. Deus está acima. Portanto, as 2 formas de se dirigir a Deus, inicialmente, dizem respeito a essa majestade, esse poder, essa soberania, todo-poderoso, altíssimo. Agora, as 2 outras maneiras de se dirigir a Deus trazem Deus para bem pertinho da gente. Senhor. Implica num relacionamento. Se Ele é Senhor, eu sou servo, não é? Implica num relacionamento, numa aliança, num pacto, num acordo, numa ligação. É Deus o Senhor da sua vida. Você tem com Ele uma aliança, um pacto, um relacionamento vivo. É isso, já trouxe Deus a imanência. Deus para perto, um Deus que procura, um Deus que conversa com a gente, um Deus que procura a gente, que chama a gente, e um Deus a quem nós respondemos e entramos em acordo, em aliança, em pacto. E a 4ª e última expressão, maneira de se dirigir a Deus, é tão pessoal, tão intimista. Meu Deus. Meu Deus. Jesus vai mais adiante que isso e ensina a gente a orar chamando Deus de Pai. Pelo Espírito somos levados a uma intimidade com Deus, capaz de chamar Deus de Papai, Abba Pai. 4 expressões, 2 delas falam da transcendência, as outras da imanência, do relacionamento, da intimidade que devemos ter com Deus. Bom, a proteção que esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, majestoso, Senhor nosso Deus, nos concede, não é nos arrebatar desse mundo, não é nos tirar da vista dos nossos inimigos e adversários, não é nos isolar, nos tirar do mundo. Aliás, Jesus, ao orar, quando orava pela igreja, quando orava pelos seus seguidores, Jesus orou assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. João 17:15. Portanto, a oração de Jesus já revela que o plano de Deus não é tirar a gente do campo de batalha, mas é dar proteção para a gente dentro do campo de batalha. Nós estamos em guerra, nós estamos em território inimigo hostil. Você vai ver o salmista falando dessa batalha que temos. É uma batalha onde somos atacados constantemente, todos os dias. Ele chega a dizer de ataques durante a noite, ataques durante o dia, ataques durante o meio-dia. Portanto, não há hora, não é algo que acontece num determinado momento do dia, é todo dia. Estamos em campo de batalha, temos muitos perigos, muitas ameaças, muitos inimigos.
Agora, a proteção que Ele nos concede é poder, graça, força, ajuda dentro desse universo. Deus quer ver a gente batalhando, com a certeza do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, morte, nudez, perigo, espada, principados, demônios. Cantamos hoje o hino de Lutero, Castelo Forte, que diz com todas as letras: se fosse o caso de se levantarem contra nós demônios não contados, eles não nos causariam medo, não é mesmo? Eu vi um amém aqui bem xoxo. Eu vou repetir a frase: todo o inferno se levantando contra você, e aí? Todos os demônios mais feios, horripilantes do mundo contra você. Sabe o que diz Lutero? Pela fé, não nos causaria medo algum. É isso que diz o Salmo 91. Nós não vamos temer mal algum, porque Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a confiança que temos. Ainda que sejamos entregues, estejamos no campo de batalha, lutando, sabemos que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, seja lá o que for, nem a morte. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Tem aqui também 4 coisas a respeito de Deus. Diz aí o salmista o que Deus é. Falou dos nomes de Deus: Todo-Poderoso, Altíssimo, Senhor, títulos, meu Deus. Mas agora o que Deus é para nós. Veja, Deus é abrigo, Deus é sombra, Deus é refúgio, Deus é fortaleza. Aquele que habita no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, Ele é abrigo, nosso esconderijo, nosso castelo forte, né? E descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então isso significa que mais do que prover todas estas coisas, mais do que prover abrigo, sombra, refúgio, fortaleza, mais do que providenciar isso para nós, Ele é isso para nós. Faz diferença para você saber que Deus é isso. Ele é a tua defesa. Por isso a gente não tem que ter medo de assombração, por isso que a gente não tem que ter medo de fantasma, por isso que a gente não tem que ter medo da morte, por isso que a gente não tem que ter medo do inimigo, seja ele de que cara, forma, venha o que vier, Deus é maior. Ele, meu Deus, meu Senhor, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, Ele é o meu abrigo, Ele é a minha sombra, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, o meu castelo forte. Os títulos de Deus, o que Deus é para nós e como é que Deus age. Vemos aí, Ele age de 4 formas também. Ele livra do laço do caçador e do veneno mortal, versículo 3. Ele cobre a gente com as suas penas, versículo 4. Ele protege-nos debaixo das suas asas. Ele serve também de escudo através da sua palavra fiel. Ele, veja que o Ele está enfático aqui, é Ele, Deus, Ele próprio a nosso favor, a seu favor. Ele próprio é quem te livra do laço do caçador e do veneno mortal. Ele mesmo é quem te cobre com as suas asas, Ele te protege debaixo das suas asas, e Ele serve de escudo. Ele é o nosso escudo.
A Ele toda honra e toda glória. Deus em ação a nosso favor. Então quem habita em Deus, quem nele confia, quem ama a Deus, tem a seguinte proteção. Tem a proteção do laço do caçador e do veneno mortal, tem a proteção do pavor da noite e da flecha que voa de dia, versículo 5, tem proteção da peste e da praga, que encontramos ali, registrada no versículo 6, pode ser proteção também é como se a gente estivesse numa batalha horrenda, onde tem gente morrendo por todo lado da gente, 1000 caindo de um lado, 10.000 do outro. Diz a palavra de Deus: você que ama Deus, que está em Deus e nele habita, não vai ser atingido. Então tem essa proteção do mal, de todo maligno, do mal, da desgraça, proteção das pedras de tropeço, que são muitíssimas, versículo 12, proteção do leão, da boca desse leão que ruge, Satanás como um leão rugindo ao nosso redor, e da serpente, de toda a sua sagacidade, artimanha para nos pegar. A proteção também é angelical. Deus dá ordens aos seus anjos. Os anjos de Deus estão a serviço do povo de Deus, daqueles que são de Deus. Deus é quem dá ordem a eles para que eles possam nos proteger, diz o Salmo, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Os anjos, como diz lá o autor de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. A gente sabe como os anjos aparecem na Bíblia para socorrer, para abençoar, vez após outra, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Foi assim, um anjo quem foi enviado para libertar Pedro da prisão, lá em Atos capítulo 12, versículo 7. Temos também Jesus falando a respeito dos pequeninos, principalmente crianças. Jesus disse: os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Lucas 18:11. É principalmente baseado nesse texto que se tem a ideia de anjo da guarda, né? Bom, como não temos tantos outros textos mais a esse respeito, a gente não desenvolveu uma teologia a respeito do anjo da guarda. Mas se você tem um anjo da guarda em particular, eu não sei dizer. Alguns talvez precisem de mais anjos, né? Dizem que os bêbados... Mas não vamos falar de piada aqui. As crianças, né? As crianças precisam de muito anjo da guarda, né? Mas, independente disso, se temos um anjo em especial ou mais que um, o que eu sei é o seguinte: que quando você precisar de ajuda, Deus é o seu socorro. E Deus pode socorrer você através de um anjo, sim, que obedece à sua voz de comando. Eu, certa vez, quando empinava a pipa e ia cair da laje, e era uma altura muito grande, ouvi uma voz que disse: ei, olha onde você vai pisar. Era o último passo para o precipício. Pode ter sido a voz de Jesus, pode ter sido a voz do Espírito Santo, pode ter sido a voz do Pai, pode ter sido a voz de um anjo. Eu não estou preocupado com isso. Eu só dou glória a Deus. Eu não tenho que me especializar na maneira como Deus age para me livrar. Você está entendendo? Tem gente que fica tão vidrada nesse negócio dos anjos, que passa a ser adorador de anjo, curtir anjo, querer saber o nome do anjo. Isso é bobagem. O mais importante é saber que existe realmente um reino espiritual, e Deus governa sobre ele. E Deus pode sim fazer uso dos seus servos, os anjos, para nos servir, para o nosso bem. E eu louvo a Deus por isso, e com isso me contento.
Quem quiser ir mais adiante, não sei se vai fazer bom negócio. Eu descanso em Deus, eu descanso no seu poder, na sua ação. Como Ele age para me livrar, para me ajudar, eu não faço muita ideia. Eu só sei que Ele é bom, que Ele ouve as nossas orações, que Ele nos abençoa. E quando Ele quer, Ele envia um anjo mesmo, em pessoa, para abrir cadeias, para libertar Pedro, para fechar a boca dos leões que estavam para devorar a Daniel. Ele faz, Ele é tremendo, para animar o Elias. Foi um anjo, tocou, sacudiu a ele e disse: levanta-te, levante-se e coma. 1 Reis 19, 5. Agora, tem os anjos maus também. E um deles, o chefe da turma lá do bando, foi tentar Jesus no deserto. Quando ele foi tentar Jesus no deserto, sabe o que é que ele citou? O Salmo 91. O diabo conhece a Bíblia. Está cheio de diabo por aí, citando as Escrituras. O problema é que o diabo torce as Escrituras. E sabe como é que ele apresentou essa questão dos anjos, falando dos anjos? Não está escrito no Salmo 91 que a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem? Ele cita exatamente esses versículos, o versículo 11 e o 12. Então salta Jesus do pináculo do templo, sobe lá nas alturas do templo, no cume, e de lá se lança e peça aos anjos de Deus que te amparem. E você vai ter uma entrada triunfal em Jerusalém. Imagina isso aos olhos da multidão. Sabe como respondeu Jesus? Jesus respondeu com a palavra da verdade. Porque quando a pessoa distorce a palavra, é porque ela está olhando a coisa de um ângulo. E Jesus disse: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Meus irmãos, Deus protege a gente? Protege. Mas não vai andar a 150 por hora. Está entendendo? Deus protege a gente e por isso a gente vai dormir de porta aberta. Está entendendo? Deus protege a gente, por isso eu vou me arriscar, entrando em território inimigo, me expondo. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Vou saltar do pináculo do templo esperando: o Senhor me abençoa, o Senhor me guarda, os seus anjos, Ele dá ordem para que me proteja. Não vou fazer isso. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Bom, Deus protege. E aqui é muito lindo. Duas figuras de linguagem são usadas para descrever como Deus nos protege. A primeira delas aqui é como a doce proteção de uma ave mãe, tá? De um pássaro mãe, que ampara os seus filhotes debaixo das suas enormes asas. Asas essas que são capazes de cobrir os filhotinhos por completo. É muito lindo isso. Há uma ternura aqui. É uma figura de carinho, de amor, de afeto, de proteção materna. E a outra já fala de um campo de batalha, de guerra, negócio mais viril aqui. Forte, poderoso escudo de guerra e de proteção. Muito complementar essas duas figuras. Então ele protege, é o que diz aqui, Salmo 17, versículos 8 e 9. Na linguagem de hoje, né, tem no Salmo 17 algo muito interessante sobre isso. Protege-me como protegerias os teus próprios olhos, e na sombra das tuas asas esconde-me dos ataques dos maus.
Já parou para pensar em Deus cuidar de mim, de você, do mesmo jeito que Ele cuidaria ou cuida dos seus próprios olhos, se é que eles precisassem de tanto cuidado assim, proteção? Mas pensemos em nós mesmos, quanta proteção damos aos nossos olhos. Somos capazes de sacrificar a mão numa queda para salvar os nossos olhos. Protegemos a eles como coisa rara, preciosíssima que temos. A figura desse Salmo 17, versículos 8 e 9 é que Deus nos protege como protege os seus próprios olhos. Somos muito queridos para Deus. Você tem essa consciência? Você tem essa fé? Você tem essa confiança? São coisas diferentes. Uma consciência, fé e confiança. Tamanha proteção, não tem que mandar embora todo medo. Se você tem fé, que Deus cuida de você como Ele cuida dos olhos dele, que Ele te protege como uma ave protege os seus pintinhos, ele se sacrifica, se expõe o seu próprio corpo para te salvar, para o teu bem. Não deveria você se sentir muito confortável, muito seguro aí? Vamos lá. Deus protege, guarda a gente do mal, como uma galinha, como um escudo, para que o mal não nos alcance, não nos atinja. Mas tem muito pintinho, tem muito pássaro, muito filhote, que foge das asas da mãe, e se expõe a perigos, e que cai na cilada do inimigo, que cai no laço. Quando diz que Ele te livrará do laço do passarinheiro, significa que você já caiu lá dentro, não é não? Ele vai te tirar do laço, não é que Ele vai te livrar de cair no laço, significa que já caiu no laço. Gente, quando a gente cai numa armadilha do passarinheiro, do caçador, quando um animal, um passarinho, cai na armadilha, um pássaro, de um caçador que está faminto, o que acontece com a presa capturada? Morte. Quando você cai na armadilha, a morte é praticamente certa. Não tem mais escape. Quando você cai na armadilha, você não consegue escapar por você mesmo. Você está frito. Você está lascado. Você já era. A morte te espera para a sua porta. Mas mesmo nesta situação, Deus é poderoso para nos livrar. Tem gente que já caiu no laço do passarinheiro, no laço do caçador. Tem gente que já está debaixo das garras do inimigo. Tem gente que está tão presa, tão oprimida pelo mal, que não consegue mais se libertar. O mal é tão tremendo, é tão maldoso. E eu diria, tão mais poderoso do que nós. Ele só não é mais poderoso do que Deus, mas do que nós Ele é. Ele só não é mais poderoso do que nós com Deus, mas nós sozinhos, caímos, somos fracos. Só Deus pode nos livrar. Quando a gente... E quanta gente que está escrava do pecado, dos vícios, tanta gente sob o domínio dos demônios, do mal, da cobiça, da ira, de tanto sentimento ruim, da incredulidade, da perversidade, da opressão, da depressão, da tristeza, de tanta coisa ruim. Mas mesmo estes ainda têm esperança, porque o nosso Deus não apenas nos protege, mas quando for o caso de estarmos à mercê do inimigo, nas mãos do inimigo, esse nosso Deus tem poder para libertar. Para libertar. Deus pode libertar. Você crê nisso?
Deus protege com suas asas e escudo, mas também liberta aqueles que se fizeram cativos, porque Deus sara, porque Deus veio buscar e salvar o perdido, porque se o inimigo arma laços, armadilhas, trama contra nós, tudo que ele faz pelo meio do engano, da mentira. O que é que um caçador faz? Coloca lá dentro da armadilha alguma coisa que você gosta, não é? E tudo parece muito delicioso, prazeroso e atraente, ou não? Ou você acha que ele vai mostrar as suas garras logo de cara, as suas intenções? Não. Tudo que o diabo te oferece tem por propósito último matar e destruir. Primeiro ele te fisga, e ele vai te fisgar como? Através dos seus apetites, através das suas cobiças, dos seus anseios, talvez das suas necessidades. Ele coloca essa necessidade, ele se apresenta como uma solução, como algo que caiu inclusive do céu, e de repente, pelo engano, ele te captura. Então, para ser liberto, veja o que disse o Senhor Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. E aí ele diz no 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou a verdade, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ele liberta, porque ele desfaz o laço da mentira, do engano. Enquanto você acredita num erro, numa mentira, enquanto você está nessa, você está debaixo desse laço. Mas conhecereis a verdade vos libertará, e Jesus é a verdade, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus veio buscar e salvar o perdido, aquele que estava no laço, aquele que estava prestes a ser devorado. Louvado seja o nome de Deus pelo seu poder de resgatar, de libertar, de nos redimir do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Então poderíamos resumir essa parte dizendo que aquele que regularmente habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Onipotente. Isso teve um significado especial para o povo de Israel, que por vezes, a maior parte do tempo das páginas do Antigo Testamento, se encontra exilado, se encontra em território inimigo, ou escravo no Egito, ou na Babilônia, ou em terra distante. É esse povo que está sem teto muitas vezes, que está sem casa, que foi desterrado, que não tem a sua própria morada, que não pode, que foi expulso, que está nessa situação tão adversa, que pode pela fé, que pode pela graça ter uma comunhão com Deus e pode declarar: o meu refúgio é o Senhor. Então não é uma declaração de quem está numa boa, de quem tem tudo, o mundo aos seus pés. É uma declaração de fé que faz de Deus tudo para nós. A minha graça te basta, ouviu o apóstolo Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu te basto. A minha graça, minha presença já não é tudo que você precisa. Está querendo mais o quê? Agora com Ele e com a sua presença, Deus nos dá tantas outras bênçãos. E a gente vai ouvir daqui a pouco um pouquinho mais sobre essas promessas e bênçãos que temos em Deus. Quem experimenta essa libertação, esse Deus maravilhoso, quem experimenta essa graça, essa comunhão com Deus, essa proteção, quem tem essa vida, proclama, testemunha, abre a boca, divulga, não consegue se conter, fica apaixonado por Jesus e tem que dar testemunho. Quero só chamar sua atenção pelo seguinte, acompanha comigo o seguinte: há uma mudança brusca
da primeira para a terceira pessoa. Bom, pelo menos na NVI. Perceba a mudança abrupta. Ele para de falar eu, e para de falar com Deus assim, e passa a dar testemunho de Deus. Ele passa a falar comigo. Quando eu estou lendo a Bíblia, o salmista que estava falando com Deus, de repente ele muda, e ele começa a falar comigo. Ele está falando agora com você. É o você que entra em jogo agora. Veja, ele o livrará, ou a livrará. Ele vai livrar você. É uma proclamação, é o evangelismo, é falar de Deus, é dar o seu testemunho do que Deus significa para você, do que você encontrou em Deus, é não calar os seus lábios. Como você pode se calar diante de um Deus tão maravilhoso, que é o seu refúgio, que é a sua fortaleza, que é o seu Deus, que é o seu Senhor? Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá, vai cobrir você com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo. Foi para mim e é para você também. Não há distinção, pode ser seu tanto quanto é meu. É uma proclamação, é um testemunho. Essa libertação, esse convívio, essa proteção, essa bênção não é para ser represada, não é para ficar conosco, é para ser partilhada. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, eu prometo, desde que você tenha a mesma experiência com Deus, o conheça, o ame e faça dele a sua habitação. Amém? É interessante. E aí tem muito mais versículos, praticamente vai até quase o fim, dando testemunho, falando do que Deus pode e deve ser para você, desde que você habite no esconderijo do Altíssimo, porque o testemunho dele é: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem essa e esta proteção, esse relacionamento, esta e esta bênção com Deus. Agora tem uma outra lição que se pode extrair do fato do Salmo ter sido escrito para você. E qual é a lição? Bem, já dissemos, a maior parte do Salmo está escrita para a terceira pessoa do singular. Isso significa que este Salmo foi escrito para você. Então você deve se apropriar das verdades, dos ensinos, das bênçãos e das promessas deste Salmo. Não saia daqui hoje sem tomar posse dessa bênção, porque é para você. Por vontade de Deus é que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, se dirige a nós e diz: é para você, é para você. Toma posse, aproprie-se, faça uso do escudo da fé, da espada da verdade, que é a palavra de Deus, com a qual você pode, com o qual Jesus combateu a Satanás, e você pode se revestir de toda a armadura de Deus, e é para você. Se é para você, eu pergunto: em que áreas você tem sido atacado? No medo, ansiedade, tem tido pesadelos, perseguição, ameaças, injustiça, opressão, rancor, inveja, cobiça, preguiça, desânimo, pessimismo, tristeza, ira, ódio, desarmonia conjugal e familiar, tentações sexuais, vícios, alguma opressão demoníaca, orgulho, seja lá o que for. Quais então têm sido as suas lutas, temores, tentações e aflições? Em que área Satanás tem lhe atacado? Como você tem reagido diante desses ataques? Qual tem sido a sua postura? O que é que você tem feito diante das ameaças dessa vida? O que é que você tem feito? Qual tem sido o seu comportamento? Você tem habitado no esconderijo do Altíssimo, ou você tem sido negligente na sua comunhão com Deus? Se você está aqui hoje, pelo menos podemos dizer que você foi à igreja. E se foi à igreja, é porque você foi buscar o Senhor. Buscar ajuda de Deus, buscar ajuda dos irmãos, é um sinal positivo. Mas fora isso, será que a sua vida espiritual só se restringe a isso?
Você lê a Bíblia todos os dias, você medita nela, você busca o Senhor, você louva a Deus, você ora sozinho, você busca outras pessoas para estarem orando juntamente com você, porque você sabe, você ouviu da boca de Jesus. Jesus falou assim: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você sabe que sozinho você não pode ser cristão, que esse é um outro engano, é um laço do inimigo, que há a possibilidade de ser cristão à sua maneira, sozinho. Não pode. Diante dos desafios da vida e dos ataques do inimigo, você tem conseguido confiar e descansar em Deus? Essa é uma batalha da fé. Como é que está a sua fé em Deus e a sua confiança nele? Você confia mesmo em Deus a ponto de descansar em Deus? É isso que Deus tem para você. E o Salmo termina com uma fala de Deus. Olha que curioso. Primeiro é o salmista quem fala. Depois o salmista passa a falar com as pessoas. A maior parte do salmo é o salmista dando testemunho, falando de Deus para as pessoas. E termina o salmo abruptamente também. Repare, do versículo 13 para o 14. Quem está dizendo e falando agora é Deus. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Então quem ama aqui é o provedor, é o protetor, é o resgatador. Olha, resgatar do laço do passarinheiro, proteger, porque conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe responderei, eu lhe darei resposta. Você vai fazer oração, se conhece o nome de Deus, se ama a Deus. Essas são as duas condições aqui, repare bem, porque Ele me ama, pois conhece, versículo 14, início, porque Ele me ama, e o finalzinho do versículo 14, pois conhece o meu nome, ama e conhece o nome de Deus. É para essa pessoa que Deus dirige estas palavras. Quem ama a Deus e conhece o seu nome, o que é que ele diz? Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, ele quem? Aquele que me ama, aquele que conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. O que é que Jesus prometeu para os seus discípulos antes de subir aos céus? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estarei convosco todos os dias. Se o ataque do inimigo é diário e constante, se acontece de manhã, se acontece durante o dia, se acontece ao meio-dia, se acontece à noite, como diz o salmista, é certo que a proteção de nosso Deus é constante. Ele estará conosco, disse o Senhor Jesus, todos os dias. Eu vou, disse Deus, eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Eu lembro do endemoniado gadareno, possesso por demônios, inúmeros, centenas deles, que vivia nu, desonrado, que vivia como um louco. Quando foi liberto por Jesus, a seguir ele é encontrado vestido, o que significa recobrada a honra. Eu vou cobri-lo de honra. O filho pródigo, quando volta para casa, todo desgrenhado, todo rasgado, todo sujo, em farrapos. O que o pai disse? Traga a melhor roupa para o meu filho, um banho, honra, um anel de filho, sandália para os pés. Eu vou cobri-lo de honra. Não é maravilhoso isso? Eu vou livrá-lo, eu vou cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, mais que longa, vida eterna. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não é isso que diz? Olha o Salmo 23 conectando aqui. Eternamente habitarei.
Quem crê em mim, como diz as Escrituras, Jesus Cristo é quem está falando, do seu interior fluirão rios de águas vivas, que saltam para a vida eterna. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vou livrá-lo, cobri-lo de honra, vou dar vida longa e lhe mostrarei o quê? O melhor de tudo, a sua salvação. Deus tem salvação para o seu problema material, físico, para as encrencas da sua vida, na sua luta. Ele tem proteção, ele tem escape, tem livramento, ele tem bênção. Mas você pensou que estava buscando só isso, não é? Você falou: Deus, eu só quero mesmo uma vitória, uma solução, um escape para um problema qualquer, de qualquer natureza, espiritual, material, um socorro na angústia, e de repente, na presença de Deus, buscando algo finito, você encontra o infinito, você encontra salvação para a tua alma, você encontra filiação, você é adotado na família de Deus, você é abençoado juntamente com Jesus, se torna herdeiro de Deus e co-herdeiro juntamente com Cristo de todas as bênçãos dessa tamanha salvação. Amém e amém.